Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Jeff Plentes, fundador do Tech Tools Ventures, um fundo de venture capital que investe em health techs. Jeff, você estava explicando no último bloco sobre o seu modelo e a sua estratégia. Sim. Mas eu queria entender por que você começou a investir em empresas de saúde, em startups de saúde. Eu acho que, como todo investidor, sempre por alguma coisa pessoal que nos motiva. Quando eu fiz a saída da minha última empresa, a venda da última empresa, eu fui fazer um sabático. Eu fiz um sabático que deu errado, porque eu estive na Índia, em 20 dias eu peguei uma bactéria, 3 dias eu estava com insuficiência renal e fui atendido no sistema público indiano, né? E por incrível que pareça, aquilo me sensibilizou de uma maneira incrível, porque um tratamento que eu ia gastar em torno de R$100 mil no Brasil, 6 meses de tratamento, eu não gastei R$160, foi um atendimento super preciso, com um protocolo clínico perfeito e sem a hotelaria que a gente tem aqui. Aquilo me chamou a atenção como homem de tecnologia, de como tecnologia e educação impactam efetivamente no setor de saúde. E eu comecei a buscar essa oportunidade e quantificar e qualificar essa oportunidade de por que saúde efetivamente tem esse potencial todo, né? Então esse foi o mote. E aí você resolveu se especializar em saúde. Em saúde. E como você escolhe as empresas? Existe um universo gigantesco de health techs, assim, quando você bate o olho e imagina, essa eu posso investir, essa eu acredito que vai escalar. A gente faz uma abordagem tanto bottom-up quanto top-down. Em média, 20 a 30 health techs batem na nossa porta todas as semanas. Todas as semanas? Todas as semanas, 20 a 30 health techs. Para te dar uma ideia da dimensão, da importância do que a gente fez. Em geral, as health techs batem na nossa porta, obviamente que tem interesse no investimento, mas muito mais que o investimento, pensando na parte smart do smart money, por esse estudo que nós fizemos do mercado global. Então, nós entendemos a dinâmica de saúde global. Então, você tem fatores como envelhecimento da população, sedentarismo e obesidade gerados pelo movimento de migração campo-cidade e aumento da complexidade das doenças, são os 3 principais fatores que aumentam o custo de saúde. Para te dar uma ideia, esse custo até 2035 pode chegar a 25% do PIB brasileiro. Poxa. É insustentável. Se a gente está falando de uma previdência com 12 e pouco que já não é sustentável, não tem como você mitigar essa curva sem investir em saúde. Como é que a gente toma a decisão de investimento? A gente olha quais são as áreas que mais consomem dinheiro e quais as áreas que têm essa curva mais acentuada. E qual é o impacto dessas áreas dentro dos hospitais, que são o principal ecossistema de tratamento dos pacientes. Então, quais são essas áreas? Eu imagino que você tem uma boa ideia de quais são as 3 principais áreas que vão impactar custos de saúde. Tem as áreas que a gente mais investe e tem as áreas que a gente mais gosta. Quais vocês mais investem e quais vocês mais gostam? Essas coisas a gente ainda não está conseguindo casar. Mas as que a gente mais investe, efetivamente, gestão. E aí tem uma oportunidade no gestão de todo tipo. Então, muita inteligência artificial para vários processos dentro do hospital, né? Melhoria de atendimento primário, melhoria de identificação de uma série de processos, melhoria de faturamento, enfim. Você pode dar um exemplo de uma startup que vocês investem que faz exatamente essa parte de gestão? Gestão, a Melrisk, eu acho que é a principal delas. A gente faz certificação de identidade na hora de transacionar dentro do hospital. Então, por exemplo, quando você vai no hospital, o pessoal te bota aquela pulseirinha, não bota? Sim. E aí vai aferindo cada vez que você passa num serviço que você passou por ali. Essa startup, ela identifica a pessoa por reconhecimento facial e gera um token para cada área de atendimento. Quando ela termina de passar num atendimento qualquer que seja, isso é batido automaticamente com o processo de faturamento e com toda a amarração do hospital. Então, é um processo de gestão, tem a ver com identificação, tem a ver com segurança, mas para a área de saúde tem um impacto brutal em termos de eficiência. Claro. Né?
Você falou que você tem as startups que vocês mais investem e as que vocês mais gostam. Quais vocês mais gostam? Em termos, só para colocar, em termos de qualidade assistencial, a gente tem investido na ordem da parte cardíaca, AVC, câncer e área pulmonar, né? Então, aí são soluções específicas baseadas em ciência mais pesada. O que a gente mais gosta são as áreas que mais crescem, mas esse Alzheimer é o principal deles. Então você tem, por exemplo, as principais empresas de Alzheimer hoje não estão no Brasil, infelizmente. As poucas ações que tem de investimento e inovação em Alzheimer estão ligadas a grandes empresas. Uma GE Healthcare, por exemplo, que está investindo em soluções. Mas você tem algumas startups no exterior, muito bem financiadas, com dezenas de patentes. Por exemplo, uma delas que a gente está finalizando a avaliação de investimento, ela faz um contraste para ser usado com ressonância magnética, que consegue antever em 10 a 20 anos uma possibilidade da pessoa desenvolver Alzheimer. Isso tem efeitos desde a indústria farmacêutica, por exemplo, que no ano passado investiu 9 bilhões de dólares em pesquisas e jogou 70% desse dinheiro fora porque não sabia se as pessoas iam efetivamente ou não desenvolver Alzheimer. Então esse exame ajuda a indústria de pesquisa e efetivamente para que as pessoas consigam ter ações de tratamento ou de mitigação do efeito do Alzheimer muito precoces, o que aumenta a expectativa de vida, a qualidade de vida. Então, você não tem esse tipo de desenvolvimento científico tão orientado a mercado, com patentes potentes como essas no Brasil. Por exemplo, eles têm 38 patentes hoje, essa empresa. Todas elas, o primeiro local de registro foi Brasil, não foi nos Estados Unidos. Qual a razão? Uma startup do Vale do Silício. Por quê? A América Latina tem 3 vezes mais incidência de casos de demência do que o resto do mundo. Nossa. E Alzheimer é um caso de demência. Qual que é o nome da empresa? Alzeca. Alzeca. Exato. Ela foi investida como anjo, por exemplo, pela família Dolby, de som. Né? Porque a família Dolby teve o seu patriarca com Alzheimer. Então, são investidores qualificados. E a gente tem acesso a esse tipo de deal em função das conexões no Vale do Silício, em Boston, por exemplo, mas porque eles entendem, o mercado mundial entende a TechTools como alguém especializado e focado em saúde. Senão, um fundo não tem acesso a esse tipo de oportunidade para investir normalmente. Os empreendedores de health techs, eles têm que ser diferentes dos empreendedores tradicionais? Eles precisam ter um conhecimento profundo no mercado de saúde? Olha, são compreensões mais extremadas. Ao mesmo tempo que você tem que ter uma pessoa de negócios ou um empreendedor voltado a negócios com conhecimento muito mais profundo do mercado de saúde, e aí como mercado, você tem que ter um CTO ou um cientista-chefe, né, um CSO, muito mais especializado, focado em geração de patentes, focado no processo regulatório. Então, o nível de conhecimento e a quantidade de dinheiro que se bota numa startup, numa health tech, que não seja de gestão, que são problemas menos complexos, ela é muito mais alto do que um outro setor de mercado. Precisa ter um time de empreendedores diferente, então? Bem diferenciado, bem diferenciado. O que a gente fez com o modelo de Smart Money é, ao participar junto com os hospitais como gestores de inovação, é trazer times de dentro dos hospitais para mentorar e para participar desse desenvolvimento, tornando a startup mais robusta em termos de ida a mercado. E a questão regulatória? Existem diferenças regulatórias entre os diversos países? Olha, existem diferenças regulatórias, vale um capítulo à parte, mas falando de maneira breve. A Anvisa, a agência brasileira, é considerada uma das 2 melhores do mundo, ela e a japonesa, e a agência japonesa, como as mais rigorosas. E ela é a agência irmã do FDA, do EMA, da agência europeia. Então o que acontece é que você tem um custo muito mais baixo de homologação regulatória no Brasil, porque nós estamos trabalhando em reais, né? E isso acaba virando uma estratégia para as startups internacionais virem para o mercado brasileiro, gastando menos no regulatório, com um alto nível de acuracidade,
para conseguir fazer uma regulação depois que vai expandir globalmente. Então, nós estamos conseguindo mudar, de certa forma, o mapa global das startups vindo para o mercado brasileiro antes de ir para o mercado americano ou para o mercado europeu. O mercado europeu, por exemplo, tem peculiaridades. A gente trabalha com soluções finlandesas, suecas, suíças, por exemplo. Se você homologar na Europa em países como Portugal e Holanda, nesses dois países você consegue fazer a solução ser vendida nos outros 28 países do bloco sem precisar homologar novamente. Se você homologa uma solução na França ou na Alemanha, por exemplo, elas têm que ser revalidadas país a país. É como se você tivesse 28 processos regulatórios. Então, até o próprio europeu que está empreendendo, que tem as startups de saúde, às vezes não tem esse nível de conhecimento. E que a gente domina e que a gente traz eles para o Brasil para fazer um regulatório mais robusto, mais barato, mas que depois vai facilitar a vida dele num rollout global. Então, dá para escalar globalmente uma health tech em função dessas questões regulatórias? Totalmente. A questão saúde é um tema global. Hoje, 87% de tudo que se consome no Brasil em termos de insumo é global. 87%. Então, nós estamos falando de um mercado muito globalizado. Um tratamento por exemplo, cardíaco, que foi implementado, que é o Instituto Brugada, né, da Espanha, que foi implementado na Santa Casa de Porto Alegre, com tratamento precoce de arritmia cardíaca através de cirurgia. O primeiro lugar fora da Espanha onde ele foi criado foi no Brasil. Então, a saúde é um tema global e ela pode ser tratada dessa maneira. Agora, a questão de saúde, você precisa ter patente, você precisa ter muita pesquisa e desenvolvimento. Sim. O Brasil faz pesquisa e desenvolvimento nessa área? Ou as startups nas quais você tem que procurar, encontrar, geralmente são de fora, porque é mais fácil lá investir em P&D? Faz. O Brasil faz muita pesquisa. O Brasil é um dos principais contribuidores mundiais, quer dizer, a gente segue o nosso ranking econômico em termos de produção científica. A grande diferença do que a gente percebeu enquanto no resto do mundo 40% das patentes são aproveitadas para virar produtos e serviços, esse número no Brasil varia entre 13% e 17%. Então, a gente aproveita muito pouco a pesquisa na aplicação comercial. Isso provavelmente decorrente de uma falta de compreensão do cientista brasileiro sobre o caminho do negócio para que aquela ciência vire um negócio. Hoje, a gente pegou pesquisas do SRI, do Stanford Research Institute, que mostram para a gente o seguinte: 3% do esforço todo de se chegar a mercado é na parte de pesquisa e desenvolvimento científica. Depois que você fez esses 3%, que sem ele nada existiria, você tem 97% de transpiração de investimento pesado, de tempo, de recursos, para que aquela solução, depois de anos, vire alguma coisa que vai impactar a vida das pessoas. Jeff, obrigado. No próximo bloco, nós vamos escolher uma startup na qual a Tech2 Ventures investe e vamos explicar as razões pela qual o Jeff resolveu investir nesta empresa.